Oi. Tudo bem? Você já sabe meu nome, né? Meu nome é Extraordinario. Por mais que só tenha um vídeo, vocês sabem meu nome, então eu não vou ficar repetindo todos os vídeos. E hoje, como vocês puderam ver, o cenário foi diferente, porque eu gravei umas 2 vezes o negócio e não saiu direito e cortou minha cabeça. E eu espero que aqui não esteja cortando a cabeça agora. Um monte de testes não estava cortando a cabeça. Começar a cortar a cabeça, eu desisto e eu vou parar de falar sobre o livro, porque eu acho que é o livro que eu tô então, a gente vai falar mesmo? Ah, isso aí. A gente vai falar sobre um livro que pode ou não te marcar, como um tapa na cara, pode ou não te fazer esquecer em 3 segundos. E a gente vai falar hoje sobre Extraordinario, esse livrinho aqui. Que, né, é muito bom. Emociona? Não, não é bom. Mas é bom? É bom, é bom. Surpreendentemente bom pro gênero. Mas como isso aqui é como não fazer uma resenha, eu não vou falar sério, não vou fazer uma resenha séria sobre ele. E vamos lá, né? Eu abri aqui na Wikipedia para ver as especificações do livro e vou falar mais um pouquinho sobre ele. Primeiro, você pode ver que esse livro é infantil por causa das cores. Você vê que a pessoa está enchendo linguiça quando ela começa a falar, então, esse livro aqui é infantil por conta das cores, azul bebê, azul rosa, azul oceânico, turquesa amarelado, enchendo linguiça pra ficar com 10 minutos de vídeo pelo menos. E não, ele tá azul porque provavelmente quiseram deixar azul. Não porque, o livro é infantil. Sim, ele é infantil, mas não é por conta da cor azul, é por conta do que tá dentro do livro. E é infantil, podemos dizer assim. Mas bom, então não vou chegar aqui para vocês e falar esse livro é especial porque contém assuntos ou temáticas que abordam muitos temas complexos da sociedade, mas não, o livro é bom, ponto final. E se eu fosse especificar mais ainda sobre o livro, eu ia dizer que ele é bom, mas nem tanto, por conta que o livro ele tenta deixar uma marca ali, como se fosse uma livrada na tua cara, mas não consegue, ou consegue muito pouco, que é o caso, e há um fantasma vindo aqui. Eu escuto vozes aqui do meu lado. Vocês não escutaram, não? Vocês escutaram agora, não escutaram? Mas vocês também escutaram agora, não escutaram as vozes vindo do além? Vindo do além. Mas o Extraordinario é um livro que foi publicado em 14 de fevereiro de 2012, ou a data do fim do mundo, né? Eu acho que foi em 2012 que falaram que ia ter o fim do mundo, deixa eu até pesquisar aqui. Data do fim do mundo. Vamos lá. Data do fim do mundo. Não é 2020 não. Acho que era 2012. E tipo a data do fim do mundo mesmo, 2012. Um bom ano para se publicar um livro. Isso. O livro de J.R. Palácio, ou Palacio, ou Palacete, tanto faz o nome que você for dar. Publicado aqui no Brasil pela editora Intrínseca e publicado nos Estados Unidos ou na Inglaterra, na versão inglesa pela Alfred alguma coisa. E na edição portuguesa
em 2012, editora Asa. Por quê? Porque Asa, mas... Tá, vamos falar mais um pouquinho sobre a história aqui. Aqui atrás estou vendo, vocês não estão vendo, mas quem lê o livro sabe que atrás está escrito: não julgue um menino pela cara. Que seria não julgue um livro pela capa e azul bebê, azul turquesa, a pessoa julga pela capa assim. Esse azul bebê, azul turquesa é um julgamento, então tadinho do azul bebê e do azul turquesa, não merecem ser tão maltratados assim. Tá bom, não vou falar sobre isso, desculpa, não vou falar não. Não é pra ser um drama isso aqui, eu não vou falar, mas a autora escreveu, tá aqui como homem, mas é uma mulher. Ela escreveu o livro depois que o filho dela se acidentou com 3 anos de idade e em uma fila para comprar sorvete. Não vou fazer piada com isso, porque não tem nem como, porque como a pessoa se acidentou numa fila para comprar sorvete? Mas, tudo bem, voltando aqui. Incidente. Não, eu li errado, eu sou burro, incidente, não acidente. Viu como a palavrinha muda muito? Ou melhor, uma letra ou algumas, isso mudam o contexto. Um incidente onde ela e seu filho estão com 3 anos de idade, estavam numa fila para comprar sorvete. Aí o filho dela viu uma menina com deformidades no rosto e ela resolveu escrever o livro. A kid with facial abnormalities is about to go to a new school. But how can he convince his new classmates he's just an ordinary kid with an extraordinary face? Author R.J. Palacio explores the world of bullies and finds kindness in her debut novel, Wonder. Our own Becky Anderson sits down with Palacio in this week's edition of Authors Revealed. Welcome to Authors Revealed. I'm Becky Anderson. I am so excited. One of our favorite books of the year. It's R.J. Palacios' Wonder. Where did the seeds for this story begin? And I've heard the story, but it's so interesting how this started for you. Well, I was with my kids, and my older son was probably around 11 at the time, and my younger son was 3, and he was still in the stroller. And we were sitting outside of an ice cream store, and my older son had gone inside to get us some chocolate shakes, and I realized at a certain point that I was sitting right next to a little girl who looked exactly the way I described Augie as looking. And I kind of panicked, I admit, not because of the little girl, but because I knew that the moment my younger son looked up and saw her that he would say or do something that would cause her to, hurt her feelings or something. I wasn't even sure how my older son would respond. So anyway, it didn't play out well. Everything that I kind of was afraid would happen did happen. My son did look up and he did start to cry, and my older son, when he came out, did have sort of a shell-shocked face. I mean, it wasn't good, and I have to admit that I kind of obsessed about it, about the way we reacted as a family, what I could be teaching them, what it must be like to walk in her shoes every day, and the mom and all of that. So that, coupled with that very night, the song Wonder by Natalie Merchant came on the radio. Yeah, that's such a great song. It is such a great song. I've always loved Natalie Merchant. And that song just resonated so much with me at that particular moment in time. And it was something, sort of a mashup between what had happened to me that day and the song that just kind of came together. And I started writing it that night. Wow. I really did. I didn't have an outline. I just thought, okay, I'm just going to write this book and see where it takes me. And that's what I did. How has it been at schools? And knowing that kids have other kids with handicaps or whatever their issues are, does it create great dialogue with the kids? And it really does. It has to. It does. I've been hearing that from teachers, just that they have had the most amazing talks with their kids. They start out oftentimes by showing the trailer that were created for the book. Yeah, it's very good. Very good. And then they'll just talk, because kids can really, really relate to the idea of well, they're fascinated by the idea of someone looking different. Right. And then they get equally fascinated by how they would respond in that situation. Yeah. It's like, how would you, and that's usually the way I start the talks out.
So how do you think you guys would have responded if someone who looked like Augie started? Yeah. You know, would you have sat down with them at that table? Would you have been Summer? And you know, Yeah. or do you think, you know, and it makes them think. We've had a fantastic conversation with author R.J. Palacios and her new book. It's called Wonder. Back to you, Jen. Thanks, Becky. If you're interested in the full interview with R.J. Palacio, visit our website at nctv17.com for a list of airtime. E como não fazer resenha, eu vou dar spoilers no final, porque o final é... Vamos deixar pra contar no final. Então, lançamento lá nos Estados Unidos e ou Inglaterra, a versão inglesa foi a versão americana inglesa. A versão em inglês foi lançada em 14 de fevereiro de 2012. A famosa Era do Fim do Mundo. E em Portugal foi lançado em 2012. Só 2012. Podia colocar 14 de fevereiro de 2012, mas não, só 2012. E no Brasil, como muitos devem esperar, um ano depois, você vê que o Brasil está atrasadérrimo até em lançamento de livro. Em 2013, a editora Intrínseca trouxe para o Brasil Extraordinario. E eu sei que eu já devo ter falado isso alguma vez aí no vídeo. Eu, sinceramente, estou cansado de fazer esse vídeo. Mas... vamos lá. O que eu posso falar sobre esse livro? Ele é aquele, sabe aquele livro que tenta pegar tudo ali, todos os sentimentos, jogar no caldeirão, fazer uma mistura e tacar na tua cara? É esse livro aqui. Ele tenta fazer justamente isso e funciona, certo? Como funciona e não funciona. Tá bom? Funciona e não funciona. E esse livro é pra te deixar triste. É pra te deixar triste. Mas deixa? Não deixa. Não deixa porque coisas que acontecem no livro, que eu não vou falar aqui, eu nem vou deixar pro final, porque você tem que ler o livro. Coisas que acontecem no livro que fazem com que o personagem principal deixe de ser aquele personagem mais maltratado no sentido, nenhum sentido, porque ele não é maltratado, nem você pode tomar o bullying como um maltrato, mas bom, eu não lembro a palavra, tá? Mas aquele personagem que é mais solitário e não tem amigos, porque não ter amigos é ser solitário, e tacar na sua cara que ele não é isso, porque em alguns momentos você vê que ele tem sim amigos e esses amigos ajudam muito nele, ajudam muito ele, não nele, ele, não nele, até enfrentar o antagonista do livro, que é uma criança. Voz. E esse antagonista, às vezes você tem um ódio mortal dele, mas que eu acho que é uma palavra pesada para uma criança, mas tem uma raiva mortal do antagonista. O protagonista, ele é o menino do pijama listrado, não o menino do pijama listrado, mas o Bruno do livro Menino do Pijama Listrado, o protagonista. É mais do mesmo. Não gostei do protagonista. E muitos de vocês vão me xingar nos comentários. Muito. Eu prefiro o antagonista. O antagonista é mais legal. Ele é mais legal. Gostei mais dele. Tanto no livro quanto no filme. Eu prefiro o antagonista. Até o antagonista dos personagens principais, dos personagens secundários. Eu prefiro o pai e a mãe dele, ele não. Ele é meio triste. Lógico. É isso que o livro quer te fazer sentir. É deixar você triste junto com o ódio. Mas... é um livro, enfim, resumindo tudo, bom.
a certo ponto e que vai te deixar triste, vai te deixar feliz, vai te fazer chorar, não vai te fazer chorar, vai te fazer sentir um monte de coisa, mas não vai te fazer chorar. Olha que incrível, um dos únicos, um monte de livro de drama que não faz chorar. Mas não vai te fazer chorar. Não vai te fazer chorar. É pra pegar aquele caldeirão de sentimento na tua cara. Você vê que isso pode acontecer. E acontece. Mas que ainda assim eu prefiro o antagonista. Então, eu não sei quanto tempo que tá de vídeo, tá bem curtinho eu acho, porque os outros estão ficando com 20 e poucos minutos e olha só. Bom, continuando. O protagonista é interpretado no filme pelo Jacob Tremblay, aquele menininho de um relógio na parede. É isso aí, o relógio na parede. Vou pesquisar qualquer coisa com parte metal pra você. Ou não, sabe? O mistério do relógio na parede. Isso aí, o mistério do relógio na parede. E o Jacob Tremblay é o protagonista, junto com o Jack Black. E é isso aí. Não é. Pra mim era. Não é não. Não é o mesmo não. Não é! Gente! Pra mim era! Eita! O que o Jacob Tremblay fez? Eu sei que eu estou desviando muito do assunto do vídeo, mas eu tenho que pesquisar o que ele fez. Pra mim era o mesmo ator, mas não é por mais que você esteja falando. Eles são muito diferentes. Pra mim não. Os dois são iguais, idênticos. Jacob Tremblay. Extraordinario, quarto Jack, o livro de Henry. Nossa, pra mim era ele que fazia. Mas tá bom, voltar ali pra aba do Extraordinario. É um filme bom, um livro bom, mas que provavelmente vai fazer você sair do cinema e esquecer do filme. Você vai esquecer do filme, ou se terminar de ler o livro, você vai esquecer do livro. Ou não, dependendo da pessoa, você não vai esquecer. Mas o Extraordinario. E é bom. É um livro bom. Certo ponto bom. Certo ponto ruim. Eu sei que já falei isso umas 50 vezes, você quer estar assistindo, deve estar. Eu repetir os coisas. Usar. Eu repito aqui e percebo. Não é porque eu faço assim, eu repito porque é engraçado. Não, é porque eu esqueço mesmo de repetir. Aí eu acabo repetindo. Tanto nessa frase eu repeti 30 vezes, eu acho. Saiu a palavra repetir. Mas é isso, e eu acho que eu quero deixar esse vídeo mais curto, então não vou falar muito da tamanho do livro, não vou falar o que eu tô fazendo aqui, porque da última vez que eu falei isso, deu tudo errado no livro, deu tudo errado no vídeo, acabou cortando minha cabeça, eu tive que mostrar os negócios aqui. Mas eu não vou falar muito da especificação dele, tem 320 páginas, tá, aqui no Brasil. Eu acabei de falar que não ia fazer a especificação dele, eu tô fazendo. Tem 320 páginas, lançado no Brasil, 364 na original e tem... Não, 364 na portuguesa, 315 na original, tá? Isso daí por causa da língua, por causa que em Portugal tem mais palavras do que gente. Deve ter mesmo mais palavras do que gente, principalmente agora. Ai, piada ruim.
Mas é um livro curto, um livro que você vai terminar em uma semana, provavelmente. Você começa na segunda e você vai madrugando todo dia para terminar no domingo, porque o livro ele é chatinho de ler, mas ele é assim separado. Se você pegar por dia, você lê 3 capítulos dele, vocês devem estar achando, ler 3 capítulos em um dia, você é louco, não tenho tempo de fazer isso, mas os capítulos têm entre 2 e 3 páginas e é bem rapidinho de ler. Por isso você termina em uma semana, senão você terminava em um mês. Tipo cadê aqui? Tinha coisa que você termina em 1 ano e meio. Nada contra quem termina em 1 ano e meio. Eu terminei em 1 mês. Mas assim, sem parar de ler, sabe? Eu lia praticamente dia e noite. Você também lê rápido. Se você lê rápido, você acaba o livro mais rápido, e se você madrugar, você também termina o livro mais rápido. Mas se você lê mais devagar, se você lê com aquele olhar mais atento para pegar todos os detalhes, você consegue ter uma experiência muito melhor. Mas claro, terminando em 1 ou 2 anos e meio o livro, como no meu caso, eu leio e entendo, então eu terminei em 1 mês e pouquinho, e tinha coisa. Mas a gente não tava aqui pra falar do It, a gente tá aqui pra falar desse livro aqui, que eu já acabei falando. E agora a gente vai pra sessão spoilers. Eu posso fazer esse sinal aqui, talvez eu vá cortar. Uma certa, uma outra. Oh meu Deus! Aí foi. Cortei aí, não sei se cortei. Mas, sessão spoilers! Que idiota. Mas, sessão spoilers. Vamos falar sobre o final. O final do livro. Aquele final que emociona. Que acaba que emocionando todo mundo. Menos eu. Incompatível e emocionável. Não sei se a palavra existe. Se não existe, acabei de inventar. Usem nas redações também, por favor. Emocionável. Tudo bem? A gente voltou aqui para uma sessão spoiler. Uma sessão spoiler que não vai agradar todo mundo. Assim como os meus vídeos não fazem. O objetivo deles não é agradar todo mundo. É ser engraçado. E provavelmente você não tá rindo agora, porque eu não sei se tenho graça. Sinceramente, acho que não. Mas a gente vai falar sobre o final de Extraordinario, tanto do livro quanto do filme. O final do livro, ele é assim. Como que eu posso descrever o livro? Ele é emocionante. Ou não. Eu você falar ou não, ou se é ou não é. É emocionante, mas pra mim ele é. Só que não me emocionou. Ele é considerado emocionante. E pra todos os leitores, eu acho que leram esse livro, ele é sim considerado emocionante, mas que não emociona. Não me emocionou. Não me fez chorar, não me fez gritar, não me fez pular de alegria, não me fez sair na rua gritando. Não. Até porque eu não ia sair na rua gritando, porque eu não sou idiota. Ia ser atentado ao pudor, eu sair gritando na rua, ia ser meio que atentado aos ouvidos das pessoas, e ninguém merece. Alguém falando, mas tudo bem. Então, o final dele é excepcionalmente bom, mas que não emociona. É aquele esperado, sabe? Você espera por aquilo no final. Você sabe que tudo tá culminando para chegar nesse final e não me agradou. Não agrada o final. Esse final é sem vida. Se bem que no final não precisa ter vida, o final é o fim
E é justamente no fim que não precisa ter vida. Não, ele precisa, o fim também precisa ter vida. Ou, bom, eu não vou entrar no mérito de falar que o fim, o começo, bom. Caguei. E o final é decepcionante pra quem tá lendo o livro. Porque você consegue, desde o começo, até quem não viu o filme, prever aquele final. Pelo menos eu consegui, não sei os outros, mas eu consegui prever o final. E ia ser mais aquilo. E eu tinha assistido o filme antes, por isso eu consegui prever. Mas tanto do livro quanto do filme não me agradaram no final. A história é boa, mas o final é horrível assim. Horrível não, horrível é uma palavra grande demais para um livro em um final tão pequeno, mediano. Também que é uma palavra muito grande, mas que combina muito com o final, tanto do livro quanto do filme. É um final mediano que agrada e não agrada o público, o leitor, o telespectador. E é isso, né? Agora são meia-noite 5. Leonardo, e deixa eu colocar esse negócio pra pegar antes que, né, volte. Então é isso, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Se chegaram até aqui vivo, espero que sim. Se não, meus pelos. Fora isso que eu tenho que falar. Eu tô planejando um quadro novo aqui no canal. Um quadro que vai mudar a história do YouTube. Um talk show. Vai mudar a história do YouTube, sim, com 30 mil talk shows no YouTube. 30 mil diferentes de assuntos variados. E eu não vou receber gente famosa, tá? Eu vou receber meus amigos. Então, se você não quer assistir, então assista esse vídeo, assista o Iluminado e assista o Menino do Pijama Listrado, que vai sair ainda. Por mais que doa o coração fazer esse vídeo, vai sair. Mas é isso, né? E cadê o mascote no canal? Eu tenho um mascote agora pro canal, tá? Eu acabei de criar um mascote pro canal, tá? Eu já tenho ele fazendo tudo, mas eu acabei de criar um mascote pro canal. Eu vou pegar ele ali e já volto. Então, pessoal, achei aqui o mascote do canal. Esse aqui é o como diria Agnes do meu malvado favorito. Nenê Estradinho, tá? Não tem nome. Ele não tem nome, porque eu, minha mãe e meu pai e minha irmã, a gente tá pensando no nome ainda. A gente já falou tantos nomes aqui, é quase o inominável. Não, volta aqui. Então esse aqui eu vou deixar para vocês nos comentários darem o nome dele, tá? Tem o nome dele. Og não. Og não. Eu não gosto de Og. Nem Og. Nem Og. A Og combina. Bom, esse é o mascotinho do canal. Não pra ele. Ele precisa da ajuda de vocês. Olha pra cá, também é ser humano, quer dizer, gato, animal. Olha pra cá. Não é pra mim. Então, é isso. E tchau. Tchau. Vamos lá desligar a câmera porque não tem ninguém pra fazer isso pra mim. Tchau. Tchau, povinho.